Olá, gente. Vamos agora à correção da página 99, das páginas 102 a 108 sobre as figuras de linguagem. Então, primeiramente, o que são figuras de linguagem? Elas são recursos linguísticos, recursos da língua, usados para ampliar os efeitos do sentido no texto. Consistem em desvios dos sentidos literais das palavras. Então, a gente utiliza as palavras no sentido figurado, no sentido conotativo. As figuras de linguagem são usadas apenas na literatura? Então, não, as figuras de linguagem elas são recursos utilizados também na nossa fala cotidiana. No nosso dia a dia, a gente utiliza muito, 3. Às vezes sem perceber, mas a gente acaba utilizando. Leia o seguinte trecho e identifique a figura de linguagem correspondente. Brincavam antigamente na rua as crianças. Então aqui eu tenho o hipérbato, porque eu tive uma inversão da oração, da sintaxe, Ao invés de eu falar as crianças brincavam antigamente na rua, eu inverti e coloquei, o predicado na frente do sujeito. 4. Qual figura de linguagem se destaca nesta estrofe de um poema de Cruz e Souza? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, vivas vãs vulcanizadas. Então aqui a gente tem essa repetição, do som do V e do Z, então eu tenho aqui uma aliteração. Na página aqui, na próxima página, 102 e 103, nós temos as atividades da parte 2 de figuras de linguagem. Então, a primeira, algumas figuras de linguagem também são comuns em expressões populares. Identifique a figura de linguagem na frase a seguir. Você está careca de saber que não gosto disso. Então, aqui nós temos uma hipérbole, porque nós temos um exagero, 2. Escreva uma frase que contém uma onomatopeia. E 3. Crie frases que contenham pleonasmo. Então, na 2, nós vamos criar frases reproduzindo um som de algo. E na 3, vamos criar frases que contêm essa repetição desnecessária, de ideias e de sentido também. Na página 107 e 108, entende-se que metáfora e comparação são figuras de linguagem semelhantes, elas são muito próximas. A diferença, as duas vão comparar, a diferença é que a metáfora é uma comparação implícita e a comparação é uma comparação explícita. 2. Identifica a figura de linguagem presente em cada item a seguir. Subir correndo para cima, então pleonasmo, repetição de ideias. Subir, se eu subir, óbvio que é para cima. B. O homem comeu feito um touro. Temos uma comparação, comparando o homem com o touro. Nesse caso aqui, quem colocou também uma hipérbole também pode ter esse sentido. E C. Saiu a saia solta sem querer e sem cair. Temos aqui uma aliteração da repetição, do som do S e também uma paranomásia entre as palavras saiu e saia. São muito próximas, muito parecidas. 3 dos textos reproduzidos a seguir, selecione aquele que você considera um poema. Então, número 1, nós temos diversas regiões do cérebro, especialmente as relacionadas com a recompensa e com a motivação, são acionadas quando pensamos num par romântico ou estamos diante de um, entre elas o hipocampo e o hipotálamo e o córtex cingulado anterior. A ativação dessas áreas pode servir para inibir o comportamento defensivo, reduzir a ansiedade e aumentar a confiança na parceira ou parceiro. Além disso, são desativadas áreas como a amígdala e o córtex frontal, processo cuja função pode ser reduzir a chance do surgimento de emoções negativas ou julgamento sobre o par. Amor. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro, ou a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços de família. Texto 3. Verdes são os campos. Verdes são os campos de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento, vosso mantimento,
não nos entendereis. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Então, eu acho, né, que fica evidente que o texto 3, né, que consiste num poema, porque a gente pode notar a sua estrutura, né, a sua forma de escrita é totalmente diferente. É uma escrita em verso, uma escrita dividida em estrofes, e além de tudo mais, né, nós temos um ritmo de leitura, com a presença de rimas, e também, né, com a questão da exaltação do sentimento do eu lírico. Número 4, leia novamente a primeira estrofe de Barcos de Papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada, nos meus tempos felizes de menino. Então, como você interpreta a expressão tarde tímida nesse contexto? Então, o início da estrofe aponta para um fim de chuva. A chuva cessava. Desse modo, é possível entender que tarde tímida é aquela cujo tempo ainda não se abriu de todo, o sol não se mostrou por completo, já que havia pouca chuva, né? Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui essa parte. Até o próximo encontro. Grande abraço.